O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foi glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Foi glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Podeis sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, internautas da Rádio Web, do nosso santuário de São José de Ribamar. O primeiro domingo da quaresma de hoje é inaugurado com a recordação das tentações de Jesus no deserto. Jesus, diante dessa realidade, tem que tomar uma decisão, ou dos bens do mundo, ou dos bens celestes, dos bens do reino. Depois aqui Jesus, depois de tomar essa decisão, claro, dos bens do reino, agora começa a sua missão. Depois de ser batizado, começa a sua vida pública. E antes, ele vive no deserto em jejum, em oração durante 40 dias, se refazendo, se enchendo de Deus. E Jesus tem um único objetivo para este mundo, para cada um de nós. É recriá-los, isto é, para nos levar como criaturas a uma origem primitiva, com um destino divino e eterno. Esse é o seu objetivo. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada do Gênesis, aqui narra o pecado do ser humano, representado por Adão e por Eva, nas origens da humanidade. Evoca aqui o contraste entre o carinho do Criador e a leviandade do ser humano, que, tentado pelo desejo da experiência do bem e do mal, com a ilusão de se tornar igual a Deus, acaba encontrando-se nu diante de Deus e diante de si mesmo. Encontra-se agora, além de nu, agora sem nada.
Este é o homem. Por sua vez, quando chega aqui na segunda leitura de Romanos, São Paulo vai nos dizer que os solidários com Adão, todos pecaram e morreram através de um só homem. Muito mais encontraram também a justiça e a amizade com Deus, mesmo quebrando aliança com Deus, abandonando Deus, mas Deus vai ao encontro do seu povo e refaz uma nova aliança para esse mesmo povo. E São Paulo vai nos mostrar aqui nessa segunda leitura, que por Adão e Eva veio a morte física, corpóreo. Já não é aquele castigo de Adão, mas agora, trazendo para o Novo Testamento, São Paulo vai nos dizer que a nossa vida agora é transformada em Jesus Cristo. Adão e Eva foram tentados no paraíso, como nos diz a liturgia de hoje, pela gula, que é a irmã gêmea da cobiça. E neste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, o demônio relembra com um pé no paraíso de Adão e com outro na missão de Jesus Cristo. Aqui o demônio não dando trégua para a humanidade, para o homem, e tenta o transformar pedras em pão, como nos relata aqui o texto. E aqui vai nos mostrar que a cobiça é a primeira tentação. A primeira tentação aqui de hoje é o da cobiça. Será menos a tentação de matar a fome do povo, e temos aqui mais a tentação do ter. O que importa é o ter. Jesus viera transformar os corações de pedras das criaturas humanas em um coração de morada do Espírito Santo. Em um coração humano, de carne. Isso para que o coração humano procurasse as coisas de Deus, as alegrias eternas, e não as coisas passageiras deste mundo efêmero. O demônio coloca a cobiça, que é a mãe de todos os vícios, como meta para derrubar Jesus. Mas Jesus, nessa primeira tentação, ele sai vitorioso. A segunda tentação, descrita no Evangelho de hoje, é a tentação do poder. Aqui o poder é irmão da soberba e do orgulho. O poder absoluto, que não deve contas e obediências a ninguém. Isso é ser Deus. Adão, em frontal desobediência a Deus, desejou até mesmo o poder sobre a morte. E ainda Jesus é proposto o poder sobre as leis da natureza, o poder sobre todos os anjos. Aqui o demônio oferece o que os homens sempre desejaram, nós sempre desejamos, ter tudo em nossas mãos e sem nada dividir com ninguém. Esse é o desejo do homem. E o demônio, muito astuto, percebeu isso e começou a oferecer a Jesus Cristo. Quem quer isso, né, é o homem egoísta e orgulhoso. Isso porque Jesus viera para divinizar o homem, cada um de nós, e dar-lhes poderes excepcionais, mas sempre em comunhão com Deus e com o próximo. O demônio coloca a soberba como a mãe de todas as divisões. Aqui temos a inimiga declarada da fraternidade. Mais uma vez, nessa segunda tentação, o demônio é derrotado por Jesus Cristo. Jesus Cristo vence, sai vencedor. Agora temos a terceira
tentação, que é o demônio da dominação, que é o conhecer o bem e o mal. Jesus viera como Senhor do mundo, e todas as criaturas lhe estavam sujeitas, mas viera para servir e não para dominar. Jesus veio para ser o servo dos servos de todos, para servir com gratuidade. Esse era o objetivo de Jesus Cristo. Jesus, no lavar os pés, demonstrou qual deve ser a atitude do cristão, qual deve ser a nossa atitude. Sempre servir, lavar os pés dos irmãos, se colocar como aquele que serve, servindo com generosidade e desprendimento, por amor e por sumo amor. Isso que Jesus veio nos ensinar. E diante dessa terceira tentação, que é o da dominação, Jesus mais uma vez sai vitorioso. O demônio sai derrotado. Estimados amigos e amigos, devotos e devotas, as tentações estão em todas as partes. Estão sempre em confronto permanente, até mesmo com o demônio. Jesus, passando pelo deserto, passando pelas mesmas tentações do povo que saiu do exílio, é duramente tentado, mas ele resiste. Assim nós, homens e mulheres, sofremos no nosso dia a dia as mesmas tentações. Na intimidade da nossa casa, a tentação do pão. Na intimidade com Deus, a tentação de ficar ausente de Deus. E no trabalho, nos nossos trabalhos diários, aonde somos muitas vezes tentados a viver a ausência de Deus, porque temos dentro de cada um de nós o demônio da nossa autossuficiência. Cuidado com isso. No equilíbrio, o desempenho dessas três dimensões está a santidade, está a busca pela santidade. Por isso o demônio se faz presente como perturbador, para nos afastar dessa mesma santidade. Vamos abrir os nossos olhos, tenhamos cuidado. Hoje Jesus sai da cruz das tentações, e sobre esta vitória constrói o reino, a maneira humana e divina de viver na terra. Fez o que o homem não soube fazer, ou seja, Adão. E Jesus fez com muita propriedade. Hoje somos chamados, através dessa liturgia de hoje, a combater o mal, a combater o demônio que nos destrói no nosso dia a dia. Hoje somos chamados a caminhar para o nosso deserto, para buscar Deus. E temos aí 40 dias da quaresma para fazer isso. Para irmos ao encontro da Santíssima Trindade. As tentações que eu acabei de falar, que as tentações do ter, do poder e do dominar, que estão no sangue da gente, desde as desgraças de Adão, Jesus veio nos propor o quê? Desapego, fraternidade, serviço generoso e gratuidade. Façamos desse tempo quaresmal, 40 dias, penitência, conversão e busca contínua do rosto sereno e radioso de Deus. No desapego, no amor, no serviço generoso e na caridade que gera fraternura em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.